Rispa é uma personagem mencionada na Bíblia no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Ela desempenha um papel significativo em um evento que ocorreu durante o reinado do rei Davi em Israel. Essa mulher era filha de Aía, descendente de uma das mulheres de Esaú. As escrituras relatam que Rispa foi mãe de pelo menos 2 filhos, Armone e Mefibosete. É importante ressaltar que esse filho de Rispa, chamado Mefibosete, não deve ser confundido com Mefibosete, aquele filho de Jonatas. O evento envolvendo Rispa aconteceu após a morte do rei Saul e de seu filho Jonatas, quando Davi havia se estabelecido como rei sobre Judá e sobre todo Israel. Depois da morte de Saul, Davi foi ungido sobre rei de Israel. Mais tarde, o reino de Israel foi castigado por uma grande seca. Essa seca ocasionou uma crise de fome que trouxe vários problemas para o reinado de Davi. Foi um tempo difícil e com grandes perdas para a nação de Israel. Após 3 anos de fome, o rei Davi resolveu consultar o Senhor em busca de respostas, pelo qual a nação de Israel estava sofrendo essa grave crise. Quando Davi foi consultar ao Senhor, a resposta era por causa da traição de Saul ao quebrar a aliança. Essa aliança foi quebrada contra os gibeonitas, 2 Samuel capítulo 21, verso 1. No reinado de Saul, ele promoveu uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos gibeonitas. Essa decisão equivocada de Saul fez com que quebrasse a aliança que Josué tinha feito, que não era para atacar os gibeonitas. Josué capítulo 9, verso 14. Os gibeonitas eram um grupo de pessoas que tinham feito um acordo com os israelitas no passado para não serem exterminados durante a conquista da terra de Canaã. No entanto, Saul, em seu reinado, tinha tentado exterminar os gibeonitas, violando o pacto feito com eles. Isso levou à fome na terra, como uma forma de punição divina. Davi, ao perceber que a fome estava relacionada a essa quebra de pacto, consultou os gibeonitas sobre como poderia ser reparada essa situação. Os gibeonitas exigiram que 7 descendentes de Saul fossem entregues a eles, para que pudessem ser executados como compensação pela transgressão. O papel de Rispa. A primeira menção de Rispa ocorre em uma disputa entre 2 homens na Bíblia. Rispa era uma das concubinas de Saul. Após a morte de Saul, Isbosete foi nomeado rei de Gileade por Abner, comandante do exército de Saul. A casa de Saul e Davi estava em guerra há muito tempo, lutando pelo controle de Israel. Nessa época, Davi governava apenas como rei sobre a tribo de Judá, embora estivesse destinado a se tornar o governante de toda a nação. Em 2 Samuel capítulo 3, o rei Isbosete acusa Abner de dormir com Rispa. Abner ficou revoltado com as acusações, embora não negue e nem confirme esse ato. Abner havia ajudado a levar adiante o legado de Saul ao nomear seu filho Isbosete como rei. Ele era um homem orgulhoso e detestava que lhe fizesse tal pergunta. Abner sabia que Deus havia prometido toda a terra de Israel ao rei Davi. Até então, Abner havia contrariado o plano, mas agora, com o coração cheio de raiva e vingança, declara que ajudará a cumprir a promessa. Ele viaja para fazer um tratado com Davi. Contudo, ele foi morto por Joabe, acusado de ser um espião. Mais tarde, em 2 Samuel, Rispa sofre uma tragédia impensável. Como Rispa era viúva, ela não possuía poder algum. Seus filhos são escolhidos para serem sacrificados por um juramento quebrado anos antes. Incapaz de interromper a sentença de morte, seus filhos acabam sendo enforcados em Gibeá. Depois que eles foram assassinados, Rispa ficou ao lado deles por meses, mantendo os pássaros e animais selvagens longe dos corpos. Naquele tempo, era considerado uma desonra muito grande quando os corpos dos mortos eram transformados em alimentos para as aves do céu e os animais do campo. Deuteronômio 28, verso 26. Expor o corpo de uma pessoa impedindo seu sepultamento era uma forma de desgraçar a pessoa. Rispa espalhou um pano de saco sobre uma rocha e permaneceu lá, do início da colheita até a chuva cair sobre os corpos dos filhos, para protegê-los dos abutres e dos animais selvagens. Seu ato de permanecer em vigília sobre os corpos de seus filhos por um longo período de tempo era um sinal de grande tristeza e demonstração poderosa de amor maternal.
O rei Davi ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos. Davi mandou recolher os restos mortais daqueles homens, e tal como os ossos de Saul e de Jonatas foram recuperados dos moradores de Jabes de Gileade. Os ossos daqueles homens foram sepultados de forma digna, no túmulo da família de Saul. 2 Samuel capítulo 21, verso 11 ao 14. A história de Rispa na Bíblia destaca não apenas a tristeza profunda que uma mãe pode sentir pela perda de seus filhos, mas também a importância de cumprir pactos e promessas. Sua história é um exemplo do impacto emocional humano, das decisões tomadas pelos líderes e das maneiras pelas quais as pessoas lidam com a tragédia e a adversidade. Essa foi a história de Rispa.